Síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2, mais conhecido como Covid-19. Professor, como funciona o ciclo evolutivo do coronavírus em nosso organismo? Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, coronavírus, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Coronavírus SARS-CoV-2. Este é o assunto da nossa aula de hoje. O que podemos esclarecer a você sobre este vírus que está ocasionando esse tão grandioso problema em todo o mundo? Vamos às considerações iniciais. Primeira coisa, o coronavírus, ou SARS-CoV-2, esse termo CO vem de corona, V de vírus, o termo SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, e esse vírus ele é da família Coronaviridae. Recebe esse nome porque a sua estrutura mais externa, onde estão localizadas as suas proteínas mais importantes, lembra o arranjo de uma coroa. Daí o termo coronavírus. Existem cerca de 7 tipos de coronavírus que infectam humanos. Esses vírus não são vírus recentes, eles são conhecidos desde a década de 60. Comumente é encontrado em animais, até mesmo animais domésticos podem apresentar certos processos infecciosos ocasionados por vírus do tipo corona. Mas esses 7 que infectam humanos, tá? O indivíduo pode não sentir nada, ser completamente assintomático, apresentar apenas um simples resfriado, uma pneumonia aguda e pode até levar ao óbito do indivíduo, principalmente o Covid-19, que surgiu no ano passado, por volta de setembro, né, de 2020, e que está aí ocasionando essa epidemia gravíssima em todo o mundo, ok? Vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar um pouco do histórico do coronavírus. A partir do vírus SARS-CoV, que surgiu em 2003 na China, infectou cerca de 8.000 pessoas e levou a óbito 800 pessoas. Tá certo? Tivemos também o vírus MERS-CoV em 2012. Esse vírus surgiu lá no Oriente Médio. O termo MERS significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ele teve seu foco na Arábia e na Coreia. Infectou cerca de 2.494 pessoas, levando 858 pessoas a óbito. E aí, ano passado, em 2020, surgiu o conhecido coronavírus, ou Covid-19, tá? O SARS-CoV-2. Entendido ou não? Certo? Setembro de 2019, por aí, esse vírus estourou, tá? Ocasionando uma epidemia em todo o mundo. Acredita-se que o SARS-CoV-2 ele tem a relação com o SARS, tem a relação com o MERS, sendo uma forma mutante. O MERS ele tem a sua origem relacionada ao camelo, relacionada ao dromedário. Entendido ou não? O pessoal do Oriente Médio utiliza muito o camelo. Eles acham melhor que o cavalo, porque o camelo ele consegue armazenar em sua corcova até 100 litros de água, o que dá uma excelente autonomia, tá, para este animal, daí a preferência por ele. Acredita-se que, devido à relação entre camelos e homens, nessa região, aí o vírus chegou ao indivíduo da espécie humana, ocasionando essa epidemia na Arábia e na Coreia. Voltando ao SARS-CoV-2, o que é que aconteceu? Houve um aumento repentino de uma pneumonia, de uma crise de pneumonia em Wuhan. Tá certo ou não? E pesquisa vai, pesquisa vem, chegar ao mercado de Wuhan, onde é comercializada uma grande variedade de animais silvestres lá, e se chegou
a conclusão de que esse vírus atingiu ao homem, essa forma mutante do vírus que afeta seres humanos a partir de morcegos. O mercado de Wuhan comercializa morcegos, cobras, macacos, gafanhotos, aranhas. Tá? O chinês ele tem um hábito alimentar um pouco estranho para nós aqui da região ocidental, tá certo? Mas é isso aí. Esse contato mais próximo de animais silvestres geralmente termina com a veiculação de doenças. É muito comum isso acontecer. Como está estruturado o Covid-19? Primeira coisa, ele é um ribovírus. O que é um ribovírus, professor? É um vírus de RNA. O Covid-19, ou SARS-CoV-2, ele é um ribovírus, um vírus de RNA, mais especificamente de RNA positivo, ou RNA de senso positivo. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre vírus, assista, que lá explicamos para você em detalhes o que significa um vírus ser RNA de senso positivo. Existem vírus de RNA de senso negativo. Só para esclarecer, um ribovírus de RNA positivo ou de senso positivo, esse ácido nucleico ele é lido pelos ribossomos celulares. Por quê? Porque ele funciona como uma molécula de RNA mensageiro. Ele pode ser utilizado diretamente por ribossomos, né? Por ribossomos do citoplasma celular, ou mesmo pelo retículo endoplasmático rugoso, não é isso? Que também é responsável por fazer síntese de proteínas. Esse vírus ele infecta células do sistema respiratório, não é isso? Vamos dar uma olhada mais aprofundada na sua estrutura. Aqui nós temos a morfologia geral do Covid-19. Tudo que está aqui em amarelo está representando a sua camada lipídica ou o seu envelope lipoproteico, que tem a mesma composição química das membranas plasmáticas celulares. As membranas plasmáticas celulares também são formadas por uma camada, tá? Bicamada, aliás, fosfolipídica. A mesma coisa acontece com o vírus, o Covid-19, que é um vírus envelopado. Na aula de vírus nós falamos melhor sobre a estrutura. Mas o seguinte, esse vírus, dentro dele você vai encontrar um núcleo capsídeo que consiste no RNA de senso positivo, que é o genoma viral envolvido por uma proteína capsular, que é a proteína que constitui o capsídeo do vírus, formando então o que nós denominamos de núcleo capsídeo. Outra estrutura importante, tá, que existe no vírus é essa proteína aqui, a chamada proteína S. A proteína S, ou proteína spike, é a proteína que permite o encaixe do vírus na estrutura celular. Vocês sabem que vírus, todos eles, são parasitas intracelulares obrigatórios. Só reproduzem dentro de células vivas. Mas eles precisam entrar nessas células vivas. Para que isso aconteça, eles executam um processo chamado de adsorção. É quando o vírus adere à estrutura celular. Só que para que ele consiga fazer essa aderência, ele precisa de uma superfície, de uma proteína de superfície, ok? Essa proteína de superfície, no caso do Covid-19, é a proteína S, também chamada de proteína spike. Essa proteína se acopla ou se associa a um receptor de membrana de célula das vias respiratórias, que é conhecido como ACE2, enzima conversora de angiotensina 2. Essa proteína de membrana plasmática encontrada nas células respiratórias funciona como receptor da proteína spike do vírus, permitindo a sua adesão à estrutura celular, fenômeno denominado de adsorção. Essas etapas, tá, de reprodução viral, adsorção, penetração, desnudamento e eclipse, nós detalhamos isso na aula de vírus. Se você ainda não assistiu, assista a aula de vírus. Então nós temos de importante na estrutura do coronavírus a proteína spike, que é a proteína de superfície, que permite a acoplagem do vírus à estrutura celular, o seu núcleo capsídeo,
tá? Que é uma molécula de RNA de senso positivo, envolvida por proteínas, constituindo então um núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo ele serve exatamente para camuflar o RNA, protegendo-o da atividade do sistema de defesa imunológico celular. Ok? Então o que é que eu quero que você guarde dessas características estruturais do coronavírus? A proteína spike, ou proteína S, que ele se utiliza para fazer o processo de adsorção à estrutura celular, e um núcleo capsídeo, tá certo? Contendo um RNA de senso positivo, um RNA que é utilizado diretamente pela célula para a síntese de proteínas virais na constituição de novos vírus. Ok? Beleza? Muito bem. Contaminação. A contaminação é P2P. O que é isso, Billy Paul? P2P. Pessoa para pessoa. Então o contágio se dá exatamente pessoa para pessoa, é o que eu chamo aqui de P2P. Por onde o vírus acessa o nosso organismo? Através das mucosas dos olhos, mucosas do nariz e mucosas da boca. Então ele penetra através dessas mucosas. Ok? Certinho? Beleza? A infecção do vírus está relacionada ao trato respiratório, tanto o trato respiratório superior como o trato respiratório inferior, até ao nível alveolar. Ok? Quando o vírus então ataca as estruturas alveolares da árvore respiratória, é aí onde nós temos os sintomas mais graves da doença, levando a óbito, e nós vamos entender como isso funciona. Aqui nós temos um esquema mostrando para você exatamente as vias aéreas superiores, cavidade nasal, faringe e laringe. Esses tecidos que formam essas estruturas são também atacados pelo coronavírus. Então, se concentra o coronavírus nessa região aqui das vias respiratórias superiores. Daí, ser facilmente expelido. Como ele se concentra nessas regiões, ele é facilmente expelido também pela cavidade nasal e principalmente pela boca, através de gotículas de saliva. Essas gotículas de saliva, meio úmido, contendo o vírus, atingindo outras pessoas, ele pode chegar nas mucosas desse indivíduo e ele, consequentemente, se contaminar. Daí a questão fundamental, distanciamento social. Manter distância das pessoas para que você não tenha a contaminação por esse vírus. Ok? Aqui nós temos o quê? O trato mais interior, tá certo? Que é o trato mais inferior respiratório. Aqui está representando um alvéolo pulmonar que está envolvido por um capilar sanguíneo. O sangue passa por esse capilar e aí ocorre a troca gasosa CO2 por O2, processo chamado de hematose. Ora, vamos ampliar um pouco esse alvéolo aí e vamos conversar um pouco mais sobre ele. O alvéolo é como se fosse uma bexiga de festa de aniversário. Você já deve ter ido numa festa de aniversário e tem muitas bexigas cheias lá. As bexigas só funcionam, só cumprem a sua função se elas puderem encher. A mesma coisa acontece com o alvéolo. O alvéolo, ele é revestido por um tecido, tá certo? Um tecido, ó, que o reveste completamente. Tá? Esses tecidos, as células que compõem esses tecidos, que são chamadas de pneumócitos 1, elas têm espaços, existem espaços intercelulares aqui, exatamente para facilitar a difusão dos gases, que é um processo de difusão simples. A difusão simples é a transferência de soluto do meio de maior concentração em soluto para o meio de menor concentração em soluto. Quando você inspira, os seus alvéolos se enchem de oxigênio, ok? Essa alta concentração de oxigênio a nível alveolar faz com que o oxigênio saia de dentro do alvéolo, atravesse as suas paredes teciduais e vá para o sangue, ok? O CO2, que está sendo trazido até ao nível alveolar pelo sistema venoso, altamente concentrado em gases à base de carbono, mais especificamente o CO2,
ele então sai da corrente sanguínea e vem para dentro do alvéolo devido à diferença de concentração. Aí eu tenho o fenômeno de troca de gases conhecido como hematose, o que vai permitir a respiração celular, o processo respiratório ao nível de tecidos do corpo, ao nível de células. Entendido até aqui? Beleza. Nós vamos pegar essa partezinha aqui, onde eu circulei por esse círculozinho pontilhado em preto, nós vamos ampliar o tecido nessa região aqui, o tecido que reveste, tá, o saco, que forma o saco alveolar. Ampliando, nós vamos encontrar essas estruturas aqui, ó. Tá? Aqui você vê a parede do alvéolo de um lado, a parede do alvéolo do outro. Aqui no meio eu tenho o lúmen entre as duas paredes alveolares, onde eu vou encontrar macrófagos, que são células de defesa, onde eu vou encontrar a região intersticial, inclusive capilares sanguíneos nessa região aqui, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção não para a estrutura toda, mas principalmente para os pneumócitos do tipo 1, que formam então as paredes do tecido alveolar, tanto interna como externa, e essas células aqui chamadas de pneumócitos tipo 2. As células do sistema respiratório, juntamente com as células renais ou mesmo células do fígado, vários tecidos do corpo apresentam o receptor ACE2, que funciona como proteína de absorção do vírus através da sua proteína viral, tá? Que é a proteína S ou spike. Mas o negócio é o seguinte, essas células aqui, os pneumócitos 2, tá? Vamos tratar dessas células, que o problema é maior exatamente com relação a essas células. Elas possuem um organoide citoplasmático que é chamado de citossomo, ok? Essas organelas, as citossomas ou citossomos, produzem uma substância surfactante que é importantíssimo para o funcionamento do alvéolo. Como assim, Billy Paul? Explique melhor para que a gente possa entender. Olha só, você sabe que um sapo ele é um anfíbio. Os anfíbios caracterizam-se por apresentar respiração cutânea, que é a respiração através da pele. Mas para que esse processo, ok, de captação de oxigênio do ar atmosférico, atravessando por difusão a pele do anfíbio e atingindo o sangue que circula rente à pele, é necessário que essa pele esteja úmida. E essa umidade é dada através da água. A mesma coisa acontece na estrutura alveolar. Aqui pelo lado de dentro, acompanha aí o mouse, tá? Existe uma lâmina de água aqui revestindo o alvéolo internamente, para deixar a superfície do tecido alveolar úmida, para favorecer o processo de troca de gases. Entendido até aqui? Você que já estudou sobre água, que é assunto do primeiro ano do ensino médio, bioquímica celular, o professor, quando dá aula sobre água, ele fala sobre duas propriedades inerentes à molécula de água, que é uma molécula polar, que é a propriedade de coesão e a propriedade de adesão. O que é isso, Billy Paul? Moléculas de água muito próximas uma das outras se ligam umas às outras por pontes de hidrogênio. Chama-se coesão. Moléculas de água aderem também à superfície de contato por essas mesmas pontes de hidrogênio. Chama-se adesão. Então, olha só. Eu tenho uma lâmina de água que reveste internamente a parede alveolar e se mantém revestindo através das forças de coesão e adesão das moléculas de água. Coesão. Moléculas de água se ligam entre si por pontes de hidrogênio. Moléculas de água se ligam à superfície de contato, no caso a parede alveolar interna, chama-se adesão. A força de coesão-adesão é muito alta entre essas moléculas de água. Então é comum, bastante comum, olha só, que a lâmina de água desse lado seja atraída pela lâmina de água desse lado. Então as moléculas de água exercem força de coesão-adesão de ambos os lados do alvéolo, fazendo com que o alvéolo tenha a tendência de fechar. Mas o alvéolo fechado, ele não funciona. O alvéolo funciona aberto.
É aí onde entra o pneumócito tipo 2, que produz a substância surfactante. Essa substância surfactante mistura-se às moléculas de água, reduzindo sua coesão-tensão, impedindo o colapso alveolar, impedindo que esse alvéolo venha a colatar. É como uma bexiga que está cheia de ar e você esvazia. Quando você esvazia, tira o ar de dentro da bexiga, as paredes, ok, da bexiga, elas vão o quê? Colatar, elas vão fechar. E o alvéolo colatado, ele não faz a troca de gases, ele não executa o processo de hematose. Professor, aonde o senhor quer chegar com essa explicação? Eu quero chegar exatamente nesse ponto aqui. O coronavírus ataca os pneumócitos, reduzindo a produção do líquido surfactante, levando ao aumento da coesão-tensão das moléculas de água, colatando as paredes alveolares, ocasionando então a insuficiência respiratória clássica pela infecção por coronavírus e, dependendo desse processo de colatação dos alvéolos, levará o paciente ao óbito. Entendido? Vou repetir. Os pneumócitos 2, que podem ser atacados pelo coronavírus e destruídos pelos coronavírus, eles produzem uma substância surfactante que reduz a coesão-tensão entre as moléculas de água da lâmina de água que mantém a parede interna alveolar úmida e favorece a troca de gás. Tá certo? Ora, sem essa substância surfactante, a coesão-tensão aumenta muito entre as moléculas de água, fazendo com que as paredes alveolares colatem, se fechem, o que leva à insuficiência no processo respiratório. É aí onde entra o respirador artificial. Então, quando o indivíduo chega com uma dificuldade muito grande de respirar, leva-o para a UTI e intuba. No momento que você intuba e liga a máquina, que é o respirador, esse respirador começa a gerar o fluxo de ar para dentro do sistema pulmonar sob pressão. Essa pressão relativa aí mantém o alvéolo aberto. Aí o alvéolo se mantendo aberto, embora tenha uma coesão-tensão das moléculas de água alta, mas se mantendo aberto, ele vai permanecer funcional, fazendo a troca de gás. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu tenho uma ventilação pulmonar através de um aparelho que empurra o ar para dentro do sistema pulmonar sob pressão. Daí a importância do respirador, e o indivíduo sem esse respirador, ele pode não conseguir respirar sozinho devido à forte colatação do seu sistema alveolar. Entendido isso? Tá claro? Tá aprendendo? Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Muito bem, vamos então ao ciclo viral, o ciclo evolutivo do vírus. Quais são as etapas desse ciclo evolutivo? Primeira coisa é a adsorção viral. A adsorção do vírus à membrana da célula, que envolve a proteína S, que é a proteína spike, tá? Que se associa, que adere à proteína ACE2, a enzima conversora de angiotensina 2, da membrana da célula, permitindo que o vírus, então, ele seja endocitado para dentro da estrutura celular. Feito isso, havendo a adsorção, havendo a aderência, a membrana plasmática da célula envolve o vírion. Vírion é a partícula infecciosa viral extracelular, você chama de vírion. É o vírus completo, com capsídeo, com envelope, com tudo. E então, essa membrana plasmática agora, já que houve a adsorção, irá então incorporar, endocitar para dentro da célula a partícula viral. Eu tenho a entrada do vírus e aí ocorre a liberação do genoma viral dentro da célula, que é a fase de desnudamento. O núcleo capsídeo penetra inteiro e ele será desnudado dentro da estrutura celular, liberando o genoma viral. Esse genoma viral nada mais é do que o RNA de senso positivo do vírus. Esse RNA de senso positivo que entrou, ele não vai diretamente para a síntese proteica. Não, ele é transcrito
para um RNA de senso negativo. Se eu pegar um RNA de senso positivo, transcrever para um outro RNA, eu terei uma fita de RNA negativa. Essa fita de RNA negativa, que não é utilizada como RNA mensageiro, mas ela é utilizada para sintetizar quantos RNAs positivos eu quiser. Olha lá, o RNA viral que penetrou é de senso positivo, ele é convertido para um RNA de senso negativo, e esse RNA de senso negativo será utilizado para a transcrição de dezenas, de centenas, de milhares de novas moléculas de RNA de senso positivo, que corresponde ao genoma do vírus que está sendo reproduzido. Isso é melhor explicado, tá, na aula de vírus. Assista a aula de vírus que eu explico bem detalhadamente como acontece esse processo de transcrição dos RNAs virais de senso positivo e de senso negativo. Ok? A partir daí, transcrição do RNA de senso negativo em RNA de polaridade positiva, quantas moléculas forem necessárias ou a célula poder produzir. Esses RNA virais agora, novos, neoformados, atinge ribossomos e retículo endoplasmático rugoso, onde serão utilizados para a síntese de proteínas de capsídeo do vírus. Esse conjunto RNAs, proteínas virais, sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, são encaminhados para o Golgi. Você sabe que a função do Golgi é empacotar, é isso? Processar e empacotar proteínas e partículas provenientes dos retículos endoplasmáticos. E assim o Golgi monta os novos vírus. Esses novos vírus, então, são liberados. Essas partículas são liberadas. No meio extracelular, essas partículas são, então, denominadas de vírions. E assim, saem de dentro das células milhares de vírus que irão infectar novas células, agravando cada vez mais o processo de infecção. Quanto mais o vírus reproduzir, mais agrava, tá certo, o processo infeccioso. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando isso para você. Aqui eu tenho o coronavírus com a sua proteína spike, ou proteína S em vermelho, se acoplando a ACE2, que é o receptor da membrana de célula, fenômeno chamado de adsorção. Essa adsorção permite que o vírus seja englobado por um pedaço da membrana plasmática celular, sendo então endocitado para dentro da célula. Endocitado no interior da célula, ele libera o núcleo capsídeo, o seu RNA de senso positivo, que é transcrito para um RNA de senso negativo, que é utilizado como molde para a produção de mais fitas de RNA positivo. Parte dessas fitas serão utilizadas aqui pelo retículo endoplasmático rugoso, que fará a síntese de proteínas virais. Tudo isso aí é enviado para o sistema de Golgi, que vesicula esses novos genomas virais, junta com as proteínas de capsídeo, formando de novo o núcleo capsídeo, e aí essas partículas, quando liberadas, vão arrancar pedaços da membrana plasmática, formando um envelope, no momento em que o vírus ele vai ser exocitado pela estrutura celular. Então é assim que funciona o ciclo de reprodução do coronavírus SARS-CoV-2 ou Covid-19, como você queira. Sintomatologia: febre, tosse e dificuldade para respirar, claro, devido à atuação do vírus lá nas células, nas células que formam as estruturas alveolares, os pneumócitos 1, pneumócito 2. Período de incubação de 2 a 14 dias, é isso? Período de incubação do vírus de 2 a 14 dias e higienização é algo extremamente importante para que você tenha segurança, tá certo? Aqui eu coloquei um esquemazinho mostrando isso, como o sabão destrói o coronavírus. O sabão, você sabe que é constituído de moléculas lipídicas.
As moléculas lipídicas, né, caracterizam-se por porção hidrofílica e porção hidrofóbica. Essas moléculas do sabão aqui aderem às moléculas lipídicas do vírus, desagregando seu envelope. Ora, se eu tenho a desagregação do envelope, eu vou ter a desmontagem do envelope viral e aí fragmenta as proteínas spike ou proteínas S, que são responsáveis pela absorção do vírus. Eu continuo tendo o vírus, só que agora ele passa a ser um vírus não funcional. Ele perdeu a sua capacidade de funcionar, porque sem as proteínas spike, ele não vai conseguir fazer a adsorção, penetrar as estruturas celulares, produzindo a infecção. Beleza? Entendido? Certo? Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula que você acabou de assistir, reveja a aula se for o caso para fixar os conteúdos, baixe também o Bioese gabaritado para que você então pratique o que aprendeu. Beleza? Se aprendeu, se inscreva no canal. Bons estudos, nos encontramos na próxima aula. Até lá!